Queria cumprimentar os nossos assinantes, lembrar que nós estamos num estúdio de ambiente controlado, senador e eu vacinados. Queria agradecer a presença do senador Tasso Gereissati, que foi 3 vezes governador do Ceará, modernizou a política do Ceará, 2 vezes senador, um homem de grande experiência, e vamos conversar sobre o Brasil. Senador, eu imagino que desde jovenzinho, porque seu pai era senador, o senhor já se interessava pela política, então, portanto, há mais de 50 anos o senhor acompanha o Brasil como espectador e como participante da vida nacional, né? O senhor já viu o Brasil assim tão estranho? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer sempre estar com você. Mas eu tenho a sensação que é um dos momentos mais difíceis que eu me lembro na política. Nós passamos, evidentemente, falando depois da Revolução, claro, da redemocratização para cá. Hoje nós estamos vivendo uma crise econômica, uma das piores crises econômicas. Estamos vivendo uma séria, muito séria, estou dando ênfase ao muito séria crise política, não só no Executivo, mas no Congresso Nacional também. E vivemos, evidentemente, como consequência, uma crise social com milhões de desempregados e gente passando fome e desamparado por aí. Então, juntando tudo isso, um assunto que eu sei que lhe diz muito, que é uma espécie de quebra dos nossos valores mais tradicionais. Da transparência, da verdade, da ética, enfim, tudo aquilo que dá liga na sociedade, que dá sustentação à sociedade organizada, a uma comunidade organizada, está sendo destruído lentamente. Agora a gente sente que é um Brasil de 20%, que é mais ou menos o que o presidente tem, né? Mas isso fez com que o Brasil se dividisse, né? É 20% de pessoas de extrema direita, mas tem 20% a 30% de gente de extrema esquerda. E esse extremismo tem imperado na discussão nacional. Quer dizer, as pessoas que não são extremistas nem radicais e que querem não xingar, não brigar, mas argumentar, ficam sem espaço. Se você dá qualquer passo que possa parecer de alguma condescendência com a extrema-direita ou com a extrema-esquerda, você é imediatamente, a palavra da moda, né, cancelado nas redes sociais. Então está prevalecendo o extremismo. A argumentação, o diálogo está praticamente desaparecendo. Isso é um problema, um país dividido e dividido pelo ódio. Claro. Mas quando o senhor fala em extrema esquerda, o senhor não coloca o PT nisso? Eu coloco parte do PT nisso. Você tem um PT muito bom, não posso negar, alas do PT, figuras do PT de alta qualidade, mas você tem no PT, o PT tem uma série de subdivisões. E nessas subdivisões tem um PT muito radical, odiento, rancoroso e que às vezes dá a impressão que quer vingança. Agora, qual é a origem disso tudo que está acontecendo no Brasil? Como é que nós fomos cair nesse vácuo assim, de lideranças, Olha, é difícil dizer. Teria que chamar um bom sociólogo para falar sobre isso, mas eu diria que do governo Bolsonaro para cá, essa deterioração foi muito mais rápida. Se você lembrar, o governo Bolsonaro se elegeu na linha da antipolítica e anticorrupção. O que aconteceu de fato é que ele se aliou e se sustenta naquilo que há de pior na política brasileira, ou seja, ele, além de não ser antipolítico,
se juntou ao lado mal da política e não ao lado bom da política. O senhor fala do Centrão, esse grupo? Eu falo do Centrão. O Centrão é muito amplo, não, mas é do fisiologismo, do clientelismo, do oportunismo. E junto a isso se criou um ambiente de quebra da ordem. Por exemplo, acho que nós vamos falar sobre isso mais tarde, mas há uma destruição dos partidos. Se você observar agora, por exemplo, na recente votação da PEC dos precatórios, a ligação entre a direção partidária e os votos da bancada não existe. Então, inteiramente separado o voto da bancada e o voto da direção partidária. Quer dizer, não existe partido político, existe um ajuntamento de pessoas, né? Que nem sempre estão juntas. Depende muito, hoje, da presidência, por exemplo, da Câmara, da presidência do Senado. Hoje você tem um câncer no Congresso, que chama orçamento secreto, orçamento paralelo, o que você quiser chamar. Mas isso, você esteve lá e conhece, aquilo virou um câncer, porque as negociações, no bom sentido, das votações, são feitas em função desse orçamento secreto, desse orçamento paralelo, e não de ideias ou de ajuntamento partidários. Quer dizer, quando o Supremo está entrando nessa área, ele não está invadindo outro poder? Pode ser que até ele esteja invadindo. Agora, no mérito, ele tem razão. É um absurdo o que está acontecendo. As negociações não são mais com as direções partidárias, como no seu tempo, e sim individualmente. Eu falo no varejo. E nesse varejão, tendo como principal arma a enorme disponibilidade de recursos desse orçamento secreto, é que se estabelece a votação. Mas dificilmente passará no Senado, né? Eu acho que no Senado não passa. Hoje não passaria. O senhor agora está em licença, né? O senhor resolveu apoiar firmemente o governador do Rio Grande do Sul como candidato do PSDB nas prévias, né? Por que o senhor tomou essa decisão? Porque eu acho que a candidatura do PSDB é muito importante. Nós acabamos de falar aqui que nós temos dois extremos. O de extrema-direita, que é ao redor de 20 e poucos por cento, de extrema-esquerda, que é ao redor de 20 e poucos por cento. Existe esse espaço para o centro, para aqueles que não gostariam de ter o Bolsonaro na presidência, nem o PT novamente na presidência. Esse espaço, ele não pode ser fragmentado, porque ele, se for dividido por 4, 5 candidatos, esse espaço não vai caber ninguém. Nós vamos continuar nessa polarização. E aí entra, por que o Eduardo? Pela capacidade de agregar. Nós precisamos, até em função desse extremismo e dessas posições de falta de diálogo, de candidatos que tenham possibilidade de agregar outros partidos ou se agregarem até a outros partidos, fazendo com que haja um mínimo de candidatos para que haja uma possibilidade real da chamada terceira via ganhar. E o Eduardo Leite é que tem essas condições, sem dúvida nenhuma, dentre os candidatos que estão participando, sem demérito para nenhum deles. Agora está uma disputa muito grande entre ele e o Dória, né? Não se sabe ainda quem vai ser o vencedor, né? É uma disputa grande, é uma disputa dura. O governo de São Paulo é governo de São Paulo. São Paulo é quase um país e o governo de São Paulo e sua potência, vamos dizer, nuclear está sendo usada e, evidentemente, o que existe é essa visão de boa parte dos eleitores das prévias que, se não for o Eduardo com sua capacidade de agregação,
a dificuldade ficaria maior ainda de haver uma aliança com outros partidos. Agora, quando o senhor falou do Bolsonaro como candidato, o senhor falou do PT e não do Lula. O senhor separa um pouco o Lula do PT? Eu separo. Eu separo um pouco o Lula do PT porque, como eu disse, existem candidaturas, existem parcelas do PT que são bastante radicais. O Lula, eu conheço, você conhece, ele não é um homem radical. Ele é um homem pragmático, bastante experimentado pela vida, pelo que passou, e vai ser, sim, no governo muito influenciado por esse PT, o que pode levar a uma nova crise econômica. Mas são duas coisas diferentes. Você falou em crise econômica, né? E nós estamos vivendo realmente um momento muito difícil, né? É possível se pensar em 22, em termos econômicos, sem saber quem será o presidente? Não. É evidente que a expectativa de quem vai ser o presidente vai influenciar muito 2022. Essa expectativa vai ser fundamental. De qualquer maneira, em termos de inflação, em termos de juros, o jogo está dado. Os números já estão dados. Então, nós não vamos ter 22 brilhantes, pelo menos no primeiro semestre, mas há uma expectativa de que isso possa ser invertido no segundo semestre, à medida que a expectativa de poder seja positiva. Eu me lembro que quando o Lula se elegeu, falava se o dólar a 4 seria uma loucura, né? Só que 5,70. Exatamente. Mas o Lula foi muito inteligente, porque ele, além de ter feito aquela carta ao povo brasileiro, que deu uma acalmada no mercado, ele fez, na prática, ele fez uma política econômica de continuidade da política do Fernando Henrique e do Pedro Malan. Naquela época, nos 2 primeiros anos, se não me engano, se você não visse quem estava sentado na cadeira do Ministério da Fazenda, você não saberia se era o Palocci ou era o Malan, porque a política teve segmento e isso causou uma enorme euforia até naquele momento. Aliás, quando eu falo Palocci, leia-se um dos economistas mais brilhantes e respeitados hoje do Brasil e liberal, que é o Marcos Lisboa. Marcos Lisboa, exatamente. Agora, o Brasil caiu nessa vala, vamos dizer assim, né, com o Bolsonaro, e nós nem falamos ainda da pandemia, né? Como é que o senhor viu o governo nesse momento do Brasil? Da pandemia? Desastre. Desde o primeiro momento, um desastre. Eu acho, e eu fiz parte da CPI da Covid, e nós vimos um pensamento atrás disso absolutamente estranho e absurdo. É o pensamento da imunidade de rebanho. Quer dizer, se acreditando... Negando tudo, né? Negando a ciência. Né? Negando a ciência e acreditando, isso está praticamente comprovado, foi comprovado pela CPI, em que algumas pessoas, as que deram o tom, inclusive o presidente, acreditavam que se houvesse uma contaminação rápida de muita gente, isso apressaria o fim da pandemia, não importasse quantas pessoas morressem, e se poupava a economia. Desta maneira, houve a negação da gravidade, primeiro a gripezinha, a negação da vacina, até ao ponto de se negar a comprar a vacina da Pfizer em determinado momento, o que atrasou enormemente a vacinação, e o estímulo a medidas de contágio, tipo aglomeração, não uso de máscara, etc. Então foi tudo errado, tudo errado. O senhor já conversou com o presidente Bolsonaro depois de Não, eleito? não. Não há diálogo, né? Não há diálogo, não.
Agora, nós falamos em economia, senador. O senhor tem uma experiência grande também como empresário, como governador, né? O que precisava ser feito hoje no Brasil? O eleito, próximo eleito, o que tem que fazer urgentemente no Brasil? Olha, eu diria que conquistar a credibilidade é a primeira coisa, porque o governo, perdeu, infelizmente, o ministro Paulo Guedes, que entrou com a áurea de ministro liberal, economista liberal, virou um economista bolsonarista. Então, a questão fiscal é muito importante. Eu acho que nós temos duas coisas, a questão fiscal e um estabelecimento de longo prazo de uma política de renda básica, sustentável e de longo prazo. Ora, nossa renda é muito concentrada, né? Como desconcentrar essa renda no Brasil, né? Educação, principalmente educação. Eu acho que à medida que você coloca uma política pública de renda básica, nós temos até um projeto sobre isso no Senado, de longo prazo, e foca um esforço muito grande na educação, eu acho que nós estaremos partindo para o crescimento da classe média. Mas isso a longo prazo, né? O Brasil precisa de medidas urgentes, né? Urgente seria a renda básica, não tem outra saída. Principalmente para os não formais, para os informais. O informal hoje seria mais do que o Bolsa Família? Seria a Bolsa Família agregada a um seguro-desemprego para os informais. É isso que, inclusive, nós estamos propondo no projeto que nós fizemos. Porque certamente há dinheiro para isso, né? Há dinheiro. Bom, o exemplo que hoje está mais evidente, se você tem 20 bilhões para as emendas secretas, é evidente que isso pode tranquilamente ser recolocado, porque não tem sentido nem social, nem econômico, nenhum recolocado para uma ação como essa. Senador, quer dizer que nós temos que dar a mão à palmatória ao senador Eduardo Suplicy, porque ele que vem há 30 anos falando dessa renda básica, né? Sem dúvida, só que o sonho do Suplicy, que é a renda básica para todo mundo, para todos os brasileiros, não importa se é rico, se é pobre, que tem as suas vantagens, ele no momento é impossível. Então, a ideia é estabelecer uma renda básica para as populações mais vulneráveis, não apenas as populações de baixa renda. Mas somando ao Bolsa Família, hoje seria o auxílio... Um tipo de auxílio-desemprego para os informais. Sim. Porque essa gente é que sofre quando há uma crise econômica e que sofre quando há qualquer surpresa. Porque não tem aposentadoria, INSS, não tem nenhum tipo de amparo, porque são informais, e são milhões de brasileiros. Isso ficou à nu agora na pandemia. Claro. Na pandemia veio à tona toda essa imensa população de informais que existe. Imagina se não houvesse o SUS, né? Exatamente. O SUS virou o grande herói nacional. Criamos na Constituinte. Criamos na Constituinte. Senador, um minuto, nosso intervalo, já voltamos. O Brasil hoje, no mundo, está com uma péssima imagem, né? Isso faz mal para os investimentos, faz mal para tudo, né? Até para a vergonha nossa, né? Faz mal para tudo, para tudo. Para a economia nem se fala, mas para a imagem da nação, para a reputação do Brasil e do brasileiro, para a história do Brasil, porque isso mancha a história do Brasil. Você conhece isso muito bem, hoje nós somos um pária internacional, não só nessa negação da pandemia que houve e repercutiu no mundo inteiro, a questão do meio ambiente, que hoje é uma agenda global, se trata de discussão de salvar o futuro da humanidade e o planeta, não é mais questão ideológica ou local ou regional, é uma agenda global que interessa a humanidade e nós termos tido um tipo de atitude e comportamento também negando essa agenda. E outras coisas mais.
que nós estamos vendo agora na educação. Nós estamos sem uma agenda na educação, que é fundamental. Você perguntou qual é a maneira de se elevar, de se tirar da baixa renda essa população que está aí. E nós não temos uma agenda da educação. Agora mesmo estamos assistindo a uma debandada de quase 30 profissionais do INEP, né? Do INEP, se não me engano, quase 30 profissionais, ou seja, às vésperas da prova, do teste. Então, é um momento muito triste para a história do Brasil. Não, e nós estamos agora entrando no mundo, quer dizer, já entramos nesse mundo novo, né? Digital, de conhecimentos extremamente estratégicos, no sentido do conhecimento, né? Onde é que nós vamos ficar, né? Lembre-se disso, nós estamos entrando num mundo digital em que aquilo que nós chamávamos no passado de globalização, integração à comunidade internacional, isso deixou de ser uma ideia, é um fato. Por causa da tecnologia desse mundo digital, queira você ou não queira, é um fato. Nós estamos integrados à comunidade internacional, um país ligado ao outro, não importa a proximidade geográfica. E nós tivemos um ministro das Relações Exteriores que negava a globalização, que era contra a globalização e que via em tudo uma conspiração, às vezes dos chineses, às vezes dos americanos, mas em tudo via uma conspiração e se negando a esse fato que é o futuro do mundo, o futuro da humanidade, e se negando que nós participássemos dele. Então é realmente um momento muito triste para todos nós. É um momento que a ciência e a tecnologia são fundamentais, né? Nós estamos completamente fora disso, né? Eu acho que temporariamente, eu acho que nós, para não sermos só negativos aqui, nós temos um potencial tão grande. Sim. Que no momento que houver uma sinalização positiva, os primeiros sinais positivos, nós temos um caminho enorme, um espaço enorme para expandirmos isso tudo. O getulismo significou muitas coisas, né? O brizolismo, a educação, o lulismo, uma certa igualdade social. O que significa o bolsonarismo, né? O negacionismo. O negacionismo. O negacionismo e a destruição de valores. Eu acho que esses dois pontos são os piores, porque a falta de compromisso também do Bolsonaro entre o que ele fala, o que ele diz e o que ele faz é um desrespeito, às vezes, ao povo brasileiro. Imagino que fazer política hoje no parlamento está muito difícil, né? Está por causa disso, não existe uma coesão partidária, não existe. O jogo é feito no varejo. Como eu lhe disse no início, esse tal de orçamento secreto é um câncer dentro do seio dos partidos políticos. E você conhece parlamento, não existe parlamento sem partido político e não existe democracia sem parlamento. Então é um câncer que ele se alastra fora do Congresso, fora do parlamento e coloca em risco a própria democracia. Agora, quando o senhor faz essa crítica aos partidos, o senhor faz ao seu também? Ao meu também. Ao meu também. Agora mesmo nós vimos na votação, a orientação da votação do precatório, da PEC do precatório, a orientação do partido foi um e a votação da bancada foi outra. Por que é tão importante, não sei se a população consegue compreender essa questão dos precatórios? Essa questão dos precatórios tem muita coisa negativa. Primeiro é um calote. Precatório significa de dívidas que o governo federal tem ou com entidades, ou com indivíduos, ou com associações, já transitado em julgado pela justiça e, portanto, que o governo é obrigado a pagar. O que traduzindo para a população, eu diria que o governo está dizendo o seguinte: em vez de pagar aquilo que tem, obrigação de pagar, o governo está dizendo o seguinte, que já foi dito até pelo ministro Paulo Guedes: devo e não nego, pago quanto puder. Ou seja,
Não vai pagar. Mas essa insegurança jurídica é ruim para tudo. Essa insegurança jurídica, porque se o próprio governo federal está ignorando a justiça, ignorando o Supremo e ignorando sua dívida, por que você vai me pagar o que me deve ou eu lhe pagar? Qual é a referência que você está dando? Como nós estávamos discutindo, as referências de valores estão todas sendo quebradas. Depois tem a questão da desculpa, que é para dar o auxílio social, o auxílio emergencial, esse que eles chamam de Auxílio Brasil. Ora, o Auxílio Brasil por um ano, exatamente para a eleição só vale para o último ano do governo Bolsonaro. Não é um auxílio que fica estabelecido, discutido ao longo do tempo, não. É um auxílio para o governo Bolsonaro com vista às eleições. No dia 1º de janeiro ele terminou. E outra é você abrir o chamado teto de gastos, que é nada mais, nada menos que você dizer, olha, o governo pode gastar. O governo pode gastar. O teto de gasto lhe dá o máximo que você pode gastar. E se você ultrapassar aquilo que é o teto, você der um sinal de pode gastar à vontade e o último a sair que é apagar a luz. Quer dizer, o risco de uma inflação desenfreada... É evidente, não, já está, né? Não é mais risco. Nós estamos voltando aos velhos momentos da inflação. Antes do plano real, né? Antes do plano real. É triste. Senador, a conversa podia render muito ainda, né? Mas como foi um programa, digamos assim, com um olhar mais pessimista, porque é o que nós estamos vivendo, queria que o senhor deixasse uma mensagem final. A mensagem é a seguinte: cabe à população brasileira, agora, no ano que vem, eu não acredito em impeachment, não acho que seja bom impeachment, não tem clima para isso. O que nós temos são eleições no ano que vem, e eleger um presidente que seja capaz de acabar com essa polarização, que traga na sua história, não só no seu discurso, valores democráticos, valores éticos, e que tenha a capacidade de juntar, de agregar para que esse país, que tem tudo para deslanchar, seja capaz de realmente dar essa perspectiva para o nosso futuro. Obrigado, senador. Até a próxima. Eu que agradeço, foi um prazer.